Olá, amigos, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre enquadramento e contraste, ok? A nossa conversa vai ser um pouco longa, mas no final eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, algumas imagens exemplificando algumas coisas que eu falei, tá? Mas antes da gente começar, eu peço a você que se inscreva no canal, e que deixe sua curtida. Isso ajuda muito a reforçar o canal junto ao YouTube e me incentiva a produzir mais videoaulas totalmente gratuitas para vocês, certo? Então, vamos começar a falar sobre enquadramento. Na verdade, o que acontece é que tem muitas coisas que as pessoas costumam padronizar, certo? Eu acho que até é uma forma de facilitar a didática depois, quando vão dar cursos, aulas e tal. Então tem muita coisa que fica assim. Tipo, muita coisa para decorar, coisas decoradas. E eu não gosto muito disso, tá? Tem alguns artistas que têm uma visão, eu tenho a minha, claro, você tem que procurar aquilo com o qual se adapta mais, tá? Então o que acontece? Tem algumas convenções que são importantíssimas na história em quadrinhos. Uma delas, que eu acho que é o principal exemplo, é a questão dos balões, tá? Os balões, tem balões de fala, balão de pensamento, balão de pessoas gritando, balão de som eletrônico e etc. Então isso é muito importante para a narrativa, tá? É muito importante para que o leitor entenda o que está acontecendo, as emoções, etc. Tá? Mas tem muitas coisas, por exemplo, que são visão de alguém. Às vezes alguém criou uma visão e ele continua adiante aquela visão, outras pessoas gostam, e segue assim, tá? Então, nas histórias em quadrinhos, primeiro que você não tem que decorar nada. Não tem que decorar. Em último caso, você tem que, ou melhor, em primeiro caso, você tem que usar o seu bom senso, ok? Quando a gente fala em enquadramento, se eu for procurar aí na internet, você vai encontrar vários tipos de planos de enquadramento, tá? De quadrinhos. Alguns, eu vou listar alguns aqui. Eu peguei alguns, vou listar para vocês. Grande plano geral. Aí tem a sua explicação. Plano geral, plano inteiro, plano americano, plano médio, primeiro plano, primeiríssimo primeiro plano, plano detalhes, close, não sei. Aí depois tem também, continuando, os ângulos de visão. Tem plano normal, plano plongé, que eu lendo assim me parece até algum tipo de doce, alguma coisa, mas não é. Plano contra plongé, zenital, ângulo inclinado. Tá. O que acontece? Se pegar cada um deles aqui, tem meia dúzia de cada um. Você não vai fazer uma história em quadrinho com uma receita de bolo. É assim. O que é importante na história em quadrinho? Claro, é interessante você saber isso aqui. Não estou dizendo que você não vá pesquisar, não vai entender. Mas não pegue isso como definitivo, não tente decorar nada disso, tá? O importante na história em quadrinho, o que, que é? É a narrativa. O que, que é útil, o que, que não é útil para a sua narrativa. Então, todo quadrinho que você faz, você não faz ele por acaso. Ele tem que ter uma função dentro da história, da narrativa. E o que acontece? Tanto o escritor que escreveu a história, fez o roteiro, ele tem que ser um bom contador de história. Ele tem que atrair as pessoas, ele tem que tornar a coisa interessante. A mesma coisa o desenhista, que é o que vai desenhar. Ele também tem que ter a sua visão, ele tem que ter a capacidade de fazer uma narrativa atrativa, tá? Uma coisa que não se torne monótona e chata, que a pessoa desista. E tem que apresentar a ideia que é lhe passada pelo escritor, na história. O que acontece, assim, essa questão de conceito, voltando um pouquinho à questão de conceitos, uh, eu tenho um autor norte-americano, que há algum tempo, não sei exatamente quando, ele escreveu um livro e fez um livro com, deve ter umas 300 ou 400 páginas, ensinando a fazer história em quadrinho. Bom, passado um tempo, ele fez o volume 2 com mais umas 300, 400 páginas
Não sei se ele fez depois do volume 3 ou não. Eu sei que se juntando pelo menos o 1 e o 2 vai dar de 700 a 800 páginas ensinando histórias em quadrinhos. Aí eu pergunto para você, será que você precisa ler, decorar, estudar um livro de 700 páginas de livro para fazer uma história em quadrinho? Eu não sei. Assim, por exemplo, um dos maiores artistas, talvez o maior, até muitos outros artistas famosos consideram ele o maior desenhista de história em quadrinhos de todos os tempos. Claro, eu não gosto de rotular assim, porque cada artista tem a sua arte, tem, sabe? Mas ele é muito famoso, que é o Harold Foster, que fez o Príncipe Valente. Muita gente considera o maior de todos. Eu, como gosto muito, também considero. Você acha que alguma vez na vida ele leu um livro para aprender a fazer história em quadrinho? Não. Se você estudar a história de vida dele, vai ver que é diferente. Ele fez artes plásticas ou coisa parecida, e aí depois, por um determinado razão qualquer na sua vida, foi fazer histórias em quadrinhos. Gostava e tal, foi fazer. Então, mas ele certamente era um bom contador de história. Claro que tudo você pratica. Tanto a escrita você pratica para melhorar, o desenho você pratica para melhorar. Mas assim, ó, as pessoas têm que ter uma inclinação, seja qualquer profissão que você tiver, alguma inclinação você tem que ter para ela. Algumas pessoas chamam de talento, sabe? Algumas pessoas vendem curso aí de desenho dizendo que não precisa de talento nem, porque isso não é verdade. O desenho, a arte, o quadrinho, a pintura não são ciências exatas, precisa. Então, assim, ó, cada profissão, o médico tem que ter inclinação para medicina, o engenheiro para engenharia, e o jogador de futebol para jogar futebol. Então, cada pessoa, e o desenhista também, o quadrinista, o escritor, todo mundo tem que ter uma certa inclinação. Mas só aquilo, claro, que não basta, né? A pessoa tem que praticar, estudar, se desenvolver. Mas eu sou contra esses termos decorados. Até teve uma postagem minha passada, já faz várias semanas, eu acho, onde eu estava falando lá num determinado tema, e um rapaz lá no comentário, eu vi que a intenção dele era boa, claro, ele queria ajudar, contribuir, mas ele começou a vir com termos decorados. Ah, isso aqui não, o que o senhor falou se chama tal coisa, isso que o senhor falou se chama tal coisa. Não, não faça isso, não fique decorando coisas. Por exemplo, esses enquadramentos todos que eu mostrei para vocês aqui, nessa folha, que eu li para vocês ainda há pouco, e esses ângulos, isso aqui é só uma pequena parte. Isso é uma pequena parte. Você não vai fazer uma história em quadrinho com meia dúzia de tomadas, com meia dúzia de enquadramento. Não. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o que é bom para a narrativa. E o que é bom para a narrativa tem que ser o quê? Tem que ser atraente. Então, aqui no meu livro, se você pensar bem, veja bem, no meu livro, ó, esse aqui é meu livro Curso Completo de Desenho Artístico, tá? É um livro que já está esgotado, não tem mais como comprar, mas eu tenho nele aqui um capítulo sobre histórias em quadrinhos. Ó, tem um capítulo sobre histórias em quadrinhos, certo? Este capítulo ele tem cerca de umas 20 e poucas páginas. O quê? O suficiente para você fazer uma história em quadrinhos. Suficiente. Não quer dizer que qualquer leigo, qualquer pessoa que nunca fez nada na vida vá já vai sair fazendo isso. Não é assim que funciona. Eu já falei para vocês a respeito de arte que você tem que praticar, da escrita que você tem que praticar. Quando eu falei de roteiro, até dei alguns exemplos, algumas coisas que você tem que fazer, procurar conhecer. Então você tem que se desenvolver como um contador de história, tá? E como um desenhista. Bom, e o que eu ia falar para vocês? Então, assim, ó, em vez de pegar aquele monte de ângulo, de enquadramento, como eu falei, eu não falo disso no meu livro. Aqui no meu livro eu não falo isso. No meu livro eu falo sobre contraste. Contraste. Provavelmente você nunca ouviu esse termo quando se fala em história em quadrinho. Mas o contraste, ele abrange muitas coisas, inclusive o enquadramento, tá? Deixa eu explicar o que é contraste. Contraste é aquilo que deixa um trabalho bonito. Pode ser uma história em quadrinho, pode ser uma música, pode ser até uma página de uma revista diagramada, um projeto gráfico, como vocês sabem, eu não sei se sabem, mas eu já falei aqui, eu trabalhei durante 24 anos como editor de arte, além de quadrinista, desenhista, pintor, eu também fazia publicações, fazia projeto gráfico para revistas, para jornais e outras coisas mais. Então, assim, ó, tem coisas
alguns conceitos que não é para decorar, mas que são importantes. O quê? Um trabalho, seja qual for, ele tem que chamar a atenção das pessoas, ela tem que instigar as pessoas. Você quer ver um exemplo? Ó, na música. Imagina uma música cantada assim, imagina o próprio hino nacional que vocês conhecem, que tem que seus altos e baixos. Se você cantar o hino nacional tudo no mesmo tom, do início ao fim, o que acontece? Chega lá pelo primeiro verso, segundo, as pessoas vão embora. Não aguenta, aquele é muito chato, vai parecer uma reza assim. Então, o que é importante é ter o alto. Ouviu no Ipiranga. Então, a música sobe, a música desce. Então, isso torna ela bonita. Isso é o quê? Isso é contraste também. Então, contraste pode ser preto, branco, pode ser alto, baixo, pode ser feio, bonito, gordo, magro, claro, escuro, que seria basicamente o preto, branco. Então, assim, são as coisas contrárias que, quando colocadas juntos, as ambas se destacam. E nas histórias em quadrinhos não é diferente também. Veja, por exemplo, por isso você às vezes usa um quadro grande, você usa um quadro close, fechadinho, sabe? Mas isso você não faz apenas para dar contraste, você faz baseado na narrativa, entendeu? Então, como eu digo, não adianta você ficar, como é que se diz? Você ficar decorando conceitos. Não, você tem que ter a capacidade de contar a história de uma forma atrativa, de uma forma que atrai o leitor, que ele não fique enjoado de olhar aquelas imagens e desista. Às vezes até a história pode ser boa, mas a quadrinização, as cenas são tão sem graça que a pessoa desiste, tá? Então, quando eu digo usar o bom senso, eu vou explicar para vocês. Por exemplo, um quadro grande, não vou nem chamar de quadro plano geral, né? Um quadro grande. Quando você vai usar um quadro grande? Quando você tiver alguma coisa importante para mostrar em quadro grande. Por exemplo, você tá situando o leitor no local, na região, sei lá, no tempo e no espaço onde vai acontecer a sua história. Então, de repente você precisa fazer uma cidade, depende de uma cidade futurística, ou coisa parecida, ou então um lugar selvagem. Então, você tem que ter algo para mostrar. Só fazer quadro grande por fazer não adianta. Agora, há uns tempos para cá, se tornou moda nos quadrinhos aí, principalmente nos quadrinhos dos Estados Unidos, aquelas páginas splash. Os caras fazem aquelas páginas duplas. Aí o desenhista passa 2 noites, 3 noites, uma semana trabalhando dia e noite para preencher aquilo. A rigor, se você vê bem, não vou dizer todos, mas não tem utilidade nenhuma na narrativa. Basicamente, o artista está mostrando que ele sabe desenhar. A intenção dele é mostrar que sabe desenhar. Então faz aquele quadro super com detalhe, que a rigor, na história mesmo, para contar a história na narrativa, não tem utilidade. De repente, se tivesse feito um quadrinho bem pequenininho, teria resolvido. Então, assim, por isso que eu digo, você tem que ter bom senso. Você faz o quadro grande, porque você tem que mostrar, você faz um quadrinho pequenininho focado lá, um close, pessoal, um close focado no rosto de uma pessoa. Por quê? Porque você quer ver uma reação. Aquilo é importante, mesmo que tenha 500 pessoas ao redor, mesmo que tenha prédios e edifícios, você não interessa nada disso. Interessa para vocês é o quê? A reação, a expressão daquela pessoa. Então você vai lá e bota aquele quadro focado no rosto da pessoa. Entendeu? Então, assim, tem que ter uma motivação. O quadro você não faz aleatório só para achar bonito. Agora eu vou botar aqui um quadro. Deixa eu ver o nome aqui que eu até me esqueci. Agora eu vou botar um quadro aqui, um plano geral, um monte de coisa aqui um monte de desenho que eu vou empilhar porque o pessoal gosta. Aí depois, não, eu vou cortar esse cara aqui porque eu não sei, porque vai ficar bonito. Não. Ou porque eu não sei desenhar as pernas, eu vou cortar pela metade. Não tem nada a ver. Não é assim que funciona. É por isso que eu digo, tudo você tem que usar o bom senso. Uma coisa que o pessoal costuma fazer, às vezes tem artistas que fazem todos os quadrinhos igual, tudo igual, tudo igual. E assim, ó, às vezes o que acontece? As pessoas, o leitor, nem percebe isto, tá? Mas eu estou falando aqui, não estou falando para o leitor, estou falando para pessoas que são artistas ou que querem ser artistas, querem fazer histórias em quadrinhos, tá? Então você tem que ter bom senso, você tem que se desenvolver como artista e você tem que lembrar disso. A história em quadrinho não é para você mostrar que você sabe desenhar tudo, não. A história em quadrinho, a sua principal motivação é a narrativa. Você tem que fazer aquilo que é útil, o que é necessário para a história, ok? Então tá.
Então, voltando ao contraste, o que eu falo no contraste, quando eu abordo contraste, por exemplo, no livro? Eu falo do quê? Eu falo, claro, do enquadramento, mas ele é, como eu digo, ele é um subitem do contraste. A gente fala de ângulos, aqui também tem vários ângulos, tem até aquele ângulo penché lá que eu disse que parece um nome de doce francês, não sei o que significa, nem vou procurar. Então, assim, ó, ângulos, você acha que tem só aquela meia dúzia de ângulos ali que tá feito ali? Não, não. Às vezes num quadrinho só, tem vários ângulos diferentes, num quadrinho só, depende da cena que você cria. Tem uma história em quadrinho minha, por exemplo, que eu fiz uma cena contínua, num quadro enorme, o personagem já aparece 3 vezes no mesmo quadro. Ou seja, tem 3 ângulos diferentes no mesmo quadro. Então, assim, ó, então o que eu quero dizer é que você não pode ficar se limitando a essas coisas. Ah, visão tal, ângulo tal, corte tal, você não tem. Tá, você pode olhar aquilo ali, mas não decora. Histórias em quadrinhos, você não decora. Você é um artista, você cria, entendeu? Você não decora. Você pode ver o que os outros que vieram antes de você fizeram. Claro, tudo que você estudar é válido, mas não pegue nada assim como definitivo. Ah, não, tem que ser aqui. Aí, algumas pessoas eu acho até que para parecer que são autoridades no assunto, aí vão dar cursos e tal, aí eles botam lá, não, aqui é o plano tal, não sei o que, este é o plano não sei o que, este aqui, sabe? Então a coisa assim, parece que é muito mais para didática, entendeu? Só que as pessoas não podem se limitar, não se limite. Uma coisa que eu aprendi também na minha vida como editor de arte era assim, principalmente quando eu estava começando, tinha alguns outros profissionais mais velhos do que eu, que já estava mais tempo na profissão, eu fazia alguma coisa e eles diziam assim para mim: ah, não, isso não pode. Aí eu, ué, não pode? Aí fazia outra coisa qualquer lá: ah, não, isto não pode. Aí com o tempo que eu fui amadurecendo, eu fui descobrindo o seguinte: que tudo pode. Tudo pode. Só você descobrir a forma certa de fazer. Entendeu? É por isso que eu não gosto de conceitos prontos, tá? Isto pode, isso não pode, isso é assim, isso é assado. Não. Muita coisa você usa, esses assim, assados, esses que já são padronizados você usa, mas você não pode abdicar da sua capacidade de criar, entendeu? Então, tudo serve para o design e serve também para as histórias em quadrinhos, serve para literatura, serve para tudo que é arte, assim, ó. Não existe isso de não pode. Tudo pode, desde que você ache a forma correta de fazer, entendeu? Então, meus amigos, basicamente é isso. Ah, outra coisa que eu queria falar para vocês, ainda no contraste. Eu vou mostrar depois exemplos disso. Como eu disse, o importante para nós é o que? É cativar o leitor, é não deixar assim a leitura ou a parte visual monótona. E aí a pessoa desiste, tá? Então uma coisa bacana, às vezes eu uso muito, às vezes assim, ó, quebra de quadros em relação não só ao tamanho. O tamanho é um contraste, tá? O ângulo é outro contraste, e um outro contraste é o seguinte: às vezes você tem assim, ó, um quadro lá, o fundo dele é escuro. E na frente está o personagem no claro. Então, mais ou menos é assim. Geralmente, os personagens mais à frente estão mais claros e os mais mais no fundo estão mais escuros. Aí o que acontece? Você vê aquela história, os quadrinhos, tudo mais ou menos seguindo essa ordem. Aí chega um momento, o que você faz? Você inverte tudo. Você é quase um negativo. Aí você que estava botando o fundo escuro, então agora você bota a frente escura e o fundo claro. Entendeu? Isso aí dá uma quebrada na leitura. Quando dá uma quebrada até no visual. Quando você faz isso, o que acontece? Ops, você dá tipo um reset na pessoa que está lendo e ela volta, se ela já estava desanimando, ela volta a se interessar pelo seu trabalho. Então, tudo isso, por isso que eu digo, tudo isso é contraste. Se você encontrar outras maneiras de fazer também, você pode fazer. Entendeu? Então, assim que você vai deixar a sua narrativa, a parte visual interessante. E não apenas se preocupando em decorar termos e tal. Como eu disse, você pode decorar o que você quiser, mas abra a sua mente, entendeu? Para você ser diferente, para você ser melhor, você não se preocupe em fazer o que todo mundo faz. Geralmente, aquela pessoa que não faz o que todo mundo faz é o que acaba se destacando. Ok?
Então, assim, meus amigos, agora a seguir eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, tá? Se alguma coisa que eu não falei que vocês ainda tenham curiosidade, vocês deixem nos comentários. Eu peço aos amigos novamente que curtam, que assistam o vídeo até o fim. Isso me ajuda muito a reforçar o canal. Se você não é inscrito ainda, eu peço a você que se inscreva, ok? Então agora vamos a algumas imagens, que eu vou continuar com a expressão. Muita coisa que eu falei aqui eu vou repetir, mas agora mostrando imagens, ok? Então tá, meus amigos, vamos em frente, vamos no nosso vídeo. Bom, agora vamos exemplificar com imagens algumas das coisas que foram faladas. Esta aqui é uma história em quadrinho minha, tudo que eu vou mostrar que são alguns dos meus trabalhos. Alguns artistas, né, alguns autores, eles gostam de começar a história em quadrinho com uma cena impactante, onde já muitas coisas podem ser mostradas. Então é normal ter um quadro grande assim na abertura. Também pode-se usar quadros grandes no centro da história, no meio ou no fim, conforme a necessidade. Como nós vimos, tudo tem que ser pensado, as coisas não são feitas só por acaso. Tá? Aqui, por exemplo, a história começa em um velório, num cemitério, está tendo um velório. Ó, os cabelos da moça esvoaçando, as folhas sendo levadas pelo vento. Então, você percebe que é uma cena assim, num cemitério, os personagens todos de corpo inteiro, tá escuro, é uma noite um pouco tempestuosa, né, com local frio, ó, pessoal com manta, com agasalhos, tudo. Então, para começar uma história muito interessante porque impacta, tá? Impacta a cena, já começa a tensão no início. Bom, vamos ver outra página. Aqui, por exemplo, ó, interessante, algo que eu usei aqui várias vezes. Ó, primeiro você nota a variação de uma cena para outra. Aqui está fechado no personagem principal. No outro lado ele já está à frente com digamos assim, o adversário dele ao fundo. Aqui troca, tá? Ele novamente à frente, mas o outro está de costa. Ó, isso aqui, esta página realmente eu peguei para mostrar algo interessante. Aqui nós temos um close, ó, uma cena fechada no nosso personagem principal. Mas não precisa ser só fechado numa pessoa, que neste caso está na mão do outro, porque eu quero mostrar, quero dar ênfase a isso, ó, está pegando um objeto. Poderia ser uma arma também, em vez de um colar, como está aqui. Então, assim, o close, uma cena fechada, independente se você vai fechar menos ou mais, vai depender da sua escolha, da sua necessidade. Não precisa ser apenas numa pessoa, pode ser em algum objeto também. Veja aí nesse quadrinho aqui, ó, eu mostro toda a sala, uma biblioteca. Então você pode perceber que isso aqui é uma mansão, não é uma casa comum. O nosso personagem principal está mais ao fundo e aqui o outro personagem está bem mais avançado. Isto tudo aqui entra não apenas na questão dos enquadramentos, mas entra também a questão dos ângulos, tá? Ó, a variação de ângulos também entra. Ó, você pode ver que a gaveta aqui, como está aberta, está sendo vista levemente de cima, para você poder ver ela aberta. Né? Se fosse vista de baixo, você veria o fundo da gaveta. Aqui também, apesar de ser um quadro relativamente plano, né? A linha do horizonte está mais ou menos aqui, nessa. Esse personagem está bem mais avançado, então você nota aqui, você nota a profundidade. Eles não estão um ao lado do outro, está mais à frente. Quando você faz isso, você consegue profundidade na cena. Como aqui, por exemplo, ó, o outro está de costa, está ao fundo, e este estando na frente, isso causa o quê? Causa uma ilusão de quê? De perspectiva. Tá? Eles não estão lado a lado. Esse aqui está à frente, este está ao fundo. Certo? Vamos adiante.
Ó, nesta outra página aqui, veja, também há contraste. Um personagem de corpo, baixar mais personagem de corpo inteiro, tá? Aqui, focado lá no outro personagem, ele está contando a história para aquele e aquele não acreditou. Então ele está com uma cara de, está rindo, uma cara de desdém. Olha, ele está bem mais à frente, o outro está bem mais ao fundo. Isso aqui também tem a ver com angulação, com perspectiva. Já este quadro aqui, ó, você percebe que eu fiz o personagem aqui, ó, inclinado, como se estivesse subindo uma rampa. Isso aí dá mais movimento, dá mais ação para a cena, ok? Do que ele simplesmente pudesse ser visto de lado, no plano, não tem tanta força, tá? Já este quadro aqui, por exemplo, eu fiz um quadro grande. Por quê? Porque eu queria mostrar toda essa cena de terror onde o personagem aqui está sendo absorvido pela mata. Ó, um galho entrando na boca dele, atravessando, ele sendo agarrado por galhos. Eu queria mostrar isso. E eu queria mostrar também a região. É uma região de interior. Ó, lá tem umas casinhas ao fundo, umas arvorezinhas. Você percebe que isso aqui não é uma cidade. Ó. É um mato, uma mata mesmo. Um lugar no campo, certo? Então, faz sentido fazer tudo isso, tá? Tudo isso faz parte da narrativa da história. Por exemplo, eu não preciso escrever na história que ele está sendo devorado, tá? Não preciso dizer cada detalhe do que está acontecendo com ele. Isso está sendo mostrado na imagem. Isso é outra coisa interessante. O texto e a imagem andam lado a lado, um é complemento do outro, tá? Você não pode botar na imagem a mesma coisa que você desenha, nem você vai escrever, você não pode botar no texto a mesma coisa que você desenha, e você também não pode desenhar a mesma coisa que você escreve. Eles são complementares. Você escreve o quê? O que você não tem como desenhar, e você desenha o que você não o que você precisaria um monte de texto para explicar, você faz no desenho. Então, eles são complementares, tá? Você não pode fazer assim, por exemplo, ó, um quadrinho com uma galinha atravessando a rua. Aí você escreve lá, faz o desenho da galinha atravessando a rua e você escreve lá no texto em cima assim, uma galinha atravessa a rua. Não tá, porque já está na imagem, tá? Você pode fazer assim, a galinha atravessando a rua lá no desenho. E você bota lá no texto. O que será que vai acontecer com ela? Será atropelada? Ou será roubada? Então, isso você não desenhou, certo? Então, o texto complementa a imagem complementa o texto. Bom, mas vamos a esta página aqui, ó. Bom, aqui está fechado do personagem. Aqui já está o personagem quase todo, o outro personagem quase o corpo inteiro. Aqui ele está de costas para nós mais à frente e ela está de frente para nós mais atrás. Isso também tem a ver com a angulação. Apesar de estar na horizontal praticamente, o nosso ponto na linha do horizonte passa mais ou menos aqui, o que acontece? O observador está olhando diretamente para a figura. O que acontece? Isto aqui nos dá a sensação de profundidade, certo? Ó, ele maior à frente e ela menor atrás. Sinal de profundidade, perspectiva. Veja nesse caso aqui, ó, eu nem coloquei o requadro, nem tem paisagens aqui. Isso aqui é mais ou menos aquilo que eu tinha falado, ou falei algo parecido. Isso aqui quebra a monotonia. Tu olha um quadro cheio de detalhe, um outro quadro cheio de detalhe, e via outro aqui cheio de detalhe. Não, você pega apenas os personagens na cena e não tem detalhe nenhum, tá até aberto. É como se você resetasse a mente do leitor. Ele recomeça daqui, aumenta o interesse dele. Ó, neste outro quadro, eu precisava mostrar o quê? Um espaço e um planeta e a nave chegando. Então, apesar de não ser um quadro grande, panorâmico, sei lá, ele tem a imagem da navezinha em tamanho real e mostra o que a gente precisa mostrar. E aí a nave chega no planeta. E aí o planeta é descrito como um planeta exótico, tal, etc. Então, em vez de falar tudo isso, a gente faz um quadro grande, onde a navezinha é o que menos importa, apenas está chegando lá, e a gente vê toda a vegetação, tá, rocha, montanhas, o que tem na nossa
no nosso planeta, certo? Ele poderia ser um planeta, por exemplo, sem vegetação nenhuma, só deserto. Então, você é só deserto. Poderia ser um planeta com construções, só com construções. Entendeu? Então, isso é uma forma de você situar o leitor no local, no tempo e no espaço onde vai ser contada a sua história. Tá? Vamos a outra página aqui. Eu peguei algumas páginas aleatórias com algumas coisas que eu achei importantes, tá? Aqui novamente eu começo uma história, ó, com um quadro grande. O personagem está praticamente, ó, na verdade está completo, tamanho inteiro, sem cortes. O cavalo é cortado, mas o personagem principal está inteiro. Onde eu consigo ver uma aldeia aqui no fundo, não sei se você consegue ver na imagem, ó, uma aldeia aqui no fundo, tá? E um céu muito cheio de nuvens e uma fumaça enorme vindo da aldeia lá, com alguns abutres que sugerem o quê? Sugerem morte. Inclusive fiz umas caveirinhas aqui na fumaça, sugerem morte, tá? Então, aqui já conta muito da nossa história, certo? Aqui tem textos longos, eu precisei colocar muitos textos, tá? Mas eu fiz também toda esta imagem porque para não precisar botar mais textos ainda. Então, o que é contado aqui não é contado no texto, ok? E é uma forma de começar, como eu disse antes, uma forma de atrair o leitor. Quando o leitor vê uma primeira página assim, ele já quer saber o que vai acontecer depois, tá? Então, como eu disse, o enquadramento, sabe? Enquadramento, ângulos, você tem que ter o bom senso. Quando é necessário, quando é mais importante um quadro grande, quando é mais importante fechar, sabe? Às vezes, quando é um corte só na altura do joelho, um corte na altura da cintura, o importante é você variar os seus quadros, para eles não ficarem todos iguais. E também você narrar a sua história. Usar esse conhecimento para quê? Para ajudar você a narrar a sua história, certo? Você não faz só para deixar uma página diferente, não. Ela tem que ter contexto. Aqui tem um outro exemplo de angulação, com aquele mesmo personagem ali da página anterior. Ó, como você pode ver, esta pessoa, as pessoas que receberam, eles estão vista de baixo. Ele está sendo visto da altura do cavalo. Então, a visão é mais ou menos aqui. É a visão desta pessoa, mais ou menos. Ó. As pessoas que estão olhando o quadro é como se, por exemplo, o leitor está olhando o quadro, ele não está montado um cavalo, ele está abaixo do personagem. Então, ele vê ele, mas por baixo. Dá até uma sensação de poder para o nosso guerreiro aqui, tá? Agora, nesse outro caso aqui, ó. Para não ficar sempre a mesma visão, a gente fez uma alteração. Aqui a gente era a visão de quem estava por baixo. Agora é uma visão vista por cima. Ó. Ele foi parado por 2 soldados e aí ele atacou os 2. Vejam, a cena é vista de cima, certo? É um monte. Você não precisa saber o nome decor, que essa vista é isso, essa vista se chama aquela, esse ângulo chama isso, aquilo. Não. Como eu disse lá, você pode olhar, claro. Olhe, pesquise o que outras pessoas convencionaram, talvez você numa conversa de amigos, numa roda de outros artistas, você vai ter, não, eu vou dizer, é tal coisa, né? Se chama plano tal, plano isso, plano aquilo, ângulo isso, ângulo isso. Mas o seu aprendizado, para você só em quadrinhos, você não precisa saber essas coisas de cor. E como eu disse, você não pode se limitar por planos ou por ângulos já criados por outros, tá? Vamos a outro. Aqui temos... Veja que interessante as variações desta página. Percebam que eu não fiz, inclusive, aqui, ó, não tem nem requadro, ó, o traço do requadro. Nem aqui, nem aqui. Aqui um pouco, aqui praticamente nem tem. Então, essa é outra coisa, você não necessariamente fazendo história em quadrinho tem que ter quadradinhos, um quadradinho do lado do outro. Não precisa. Sabe? Depende de como você vai contar a sua história. O importante é você atrair o leitor. Aqui, por exemplo, ó, eu falo que ele está caminhando, em outra situação ele caminha por um deserto, agora aqui ele está caminhando por uns charcos, certo? Na longa busca dele. E aqui, então, eu faço lá, ó, um charcos, não. Ele está grande de corpo inteiro, apesar de ser pequeno na cena, porque eu queria mostrar essa região, queria mostrar esses charcos, tá? E aqui, de repente, ele é parado por um redemoinho, ó, o que acontece lá também. Veja, aqui ele está passivo, só caminhando, andando a cavalo. Aqui o cavalo tem uma reação. Então fiz um quadro maior
para mostrar o que estava acontecendo ali. Tá? Nisto, eu fecho no rosto do personagem, nos pensamentos dele, que é importante. Aqui, se eu fizesse paisagem, sabe, era a redundância de coisa, ia ficar até poluído. Então, às vezes, ó, você nem coloca o fundo, não tem nem o requadro. É suficiente. Veja como uma imagem pequena, aqui uma imagem maior, um close bem fechado, esse close tá bem fechado, chegou a cortar o queixo dele, cortou parte de cima da cabeça, tá? Aí a cena troca, uma visão normal, vista de frente, a pessoa que está, o observador tá vendo de frente, o feiticeiro lá, e ele sendo visto no espelho ao fundo. Você percebe que, ó, não tem divisão. É quase como se os quadros se emendassem, mas você consegue ver a ordem, ó. Este, depois este, e por fim este, sabe? Então não precisa, algumas vezes não precisa, fica bonito, você não precisa nem usar o requadro. Aqui, ó, ao contrário, o personagem também está sendo visto de frente, assim. Mas o que acontece? Está sendo visto por trás. Veja o cavalo. Ó. O cavalo está em perspectiva, de trás para frente. E o nosso personagem aqui também de costa, né? Aqui ele estava de frente, aqui ele está de costa. Entendeu? Isto é contraste também. Tá? Você troca. Uma hora você vê de frente, outra vez de costa, outra vez de lado, de frente, grande, outras vezes pequeno, close, pequeno, entendeu? Tudo isso é contraste. E tem a ver, claro, também com o nosso. Com nossa. Como é que eu vou dizer? Como eu tinha falado, com o nosso corte que a gente deu, né? O corte que a gente deu na nossa cena. Ok? Aqui, ó, um quadro vai de ponta a ponta da página, onde está o personagem. E aqui é importante, ele está, esta rocha aqui, ó, ele está na sombra da rocha. Ele estava no deserto, depois que passou pelo charco, estava no deserto, estava na sombra da rocha. Ok? Vamos para mais exemplos. Mais alguns exemplos de enquadramento, de contraste, de ângulos. Ó. Olha esse quadro aqui. Veja, o personagem está inteiro. Um quadro, nem é um quadro grande, mas veja, ele está completamente escuro aqui nesta parte e lá à frente está mais claro. Mudamos, completamente diferente. Aqui ele está de lado, não tem fundo, tem requadro. Aqui ele já está de costa, já está maior. Ó, é cortado quase no meio da canela, certo? Fechamos para um close, que é o outro, que é o inimigo dele, falando. Aí já aparece um quadro maior com o ambiente do castelo, do feiticeiro, no caso. E aí tá lá o nosso personagem agora num quadro grande, onde ele mostra o deserto que ele vai atravessar, certo? Aqui está de corpo inteiro, cavalo de corpo inteiro. Ele aparece pequeno na cena, porque a gente já conhece ele. A gente quer mostrar o que? O cenário, o deserto, onde ele vai atravessar. Okay? Mas vejam a variação dessa página. Ó. Vejam a diferença de um quadro para o outro. Não tem dois quadros com a mesma tomada, visto do mesmo corte. Não tem. Perceba? Isso torna a página da gente dinâmica. Depois eu vou mostrar no final um esquema que acho que você vai entender melhor ainda. Ó, esta outra página do mesmo personagem, do mesmo quadrinho. Veja como o personagem está vendo, o ângulo que ele está sendo visto aqui. Está sendo visto de 3/4, ó, caindo para trás, quase de corpo inteiro, cortado as canelas, o braço é quase de corpo inteiro, tá? Aqui ele já está sendo visto como? Está caindo na água, está sendo visto de cima. Ó. Você consegue ver vista de cima, uma vista superior. Eu acho que é a tal planchê que o pessoal escreveu ali nos textos dele. Para mim não importa isso, o nome que dá. Mas ó, o personagem sendo visto está de corpo inteiro e visto de cima. Você percebe como uma grande variação que teve daqui para cá? São quadros completamente diferentes. Neste outro quadro aqui aparece um monstro lá que está no lago e tal, mas aqui nem é o importante que eu quero falar. Ó, aqui o personagem está sendo visto
emergindo da água. Ó, então ele está sendo visto levemente por baixo. Você está vendo ele daqui assim. O que acontece? Isso se sugere o quê? Que ele está emergindo, que ele está saindo. Se fosse ao contrário, se ele estivesse mergulhando, eu podia fazer visto de cima, tipo aqui assim, ó. Ele está caindo para dentro, ó, entendeu? Ó, aqui está fazendo visto de cima, então aqui ele está caindo no lago. Então nós estamos vendo ele de cima, está caindo. Aqui, por exemplo, ele está emergindo, ele está saindo do lago. Então nós fizemos ele visto mais por baixo. Que além de tudo, nesta posição que ele está, apesar de ser uma posição bem simples, vista frontal, mas vista de baixo, levemente, isso dá uma impressão de poder. Ele é um poderoso, dá uma sensação de poder para o personagem, ok? Então notem, ó, não tem um quadrinho, nada tem a ver com o outro, não existe, sabe? Cada um está numa posição, cada um tem um corte diferente, tá? Ó, não tem dois cortes iguais, cada um tem um tamanho, mas tudo isso dentro da narrativa, né? E para ser dinâmico, como ser dinâmico, né? Ó, o monstro mergulhando, depois que ele afunda, o monstro mergulha atrás dele, certo? Outra página da mesma história em quadrinho. Então, essas páginas que eu estou mostrando, não estou mostrando em ordem, viu? É conforme eu encontrei alguma coisa interessante para mostrar para vocês. Aqui o nosso personagem está montado a cavalo, ele está sendo visto levemente de frente, levemente assim, ó. Ele não está completamente horizontal porque nós conseguimos ver a parte de cima do cavalo, tá? Então ele está levemente visto de cima. Bom, aí mudamos para um quadro completamente diferente. Inclusive o bruxo aqui, o feiticeiro, está com o rosto todo escuro. Isso aqui por quê? Isso aqui aumenta um pouco a dramaticidade, sabe? Dá para ver que ele está triste, que ele está chateado. E aí muda, dá um close maior na cara dele, onde ele expressa toda a raiva dele. Então ele sai da tristeza para a raiva, tipo jurando vingança ao nosso amigo, ao nosso herói. E aí o que acontece? Aqui, ó, é a primeira, esta cena grande, ó. Inclusive ela invade outros quadrinhos por trás, como você pode ver. Isso aqui, por que essa cena grande? Veja que o nosso personagem a cavalo aqui, ele está todo no escuro, quase nem aparece detalhe dele, porque ele nós já conhecemos. O que nós conhecemos? Nós não conhecemos o quê? O castelo do feiticeiro. Então aqui está o castelo do feiticeiro. Então eu situei o castelo do feiticeiro entre uma paisagem exótica, com muitas rochas, muitas montanhas, desertos, tá? Então tem sentido essa história. Além de ficar uma página bonita, um quadro bonito para nossa página, ele tem uma função. Não é apenas para mostrar que eu sei desenhar uma paisagem, não. É para mostrar, para situar o leitor no ambiente onde vão acontecer agora o restante da aventura, né? O castelo do bruxo e aquela topografia lá. Ok? Eu acho mais uma página dessa história e aí vamos para outros exemplos. Ó, vejam essa página aqui, que é posteriormente, ali depois daquelas páginas, começa uma cena de luta, tá? Veja bem, o nosso personagem aqui, ó, está no meio, atrás dele, menor, está um dos inimigos e à frente está outro, tanto que só aparece o braço dele grande, não aparece ele inteiro. Então isso aqui dá o quê? Dá uma noção de profundidade, eles não estão lado a lado, não estão encostados no... Dá uma noção de profundidade, certo? Da perspectiva. E você viu que eu nem desenhei aqui o cenário. Por quê? Porque o foco nos personagens é mais impactante ver essa ação, essa tensão, onde um vai golpear ele por trás e o outro vai golpear ele pela frente. Mas o que acontece na sequência é que ele se desvia e o que estava à frente acaba golpeando o que estava atrás. Ok? Então, aqui já aparece uma outra angulação, ó, já é visto de cima, mais assim de cima. Ó. O cara vem por trás dele, está mais atrás. E o cara aparece quase que de corpo inteiro, cortado na canela. Ele já aparece cortado na cintura. Então, assim, às vezes quando a pessoa fala assim, plano médio, não sei o que, cortado, não sei se no joelho, onde é, ou acima da... O que acontece? As pessoas pensam, então eu vou desenhar todos os personagens desta cena cortados iguais. Não,
Não precisa. O personagem um pode aparecer inteiro na cena, o outro pode aparecer cortado, vai dependendo da situação, vai dependendo da angulação. É o que ocorre aqui, ó. Esse aqui está cortado lá na canela dele. E este aqui, o nosso personagem principal, Ragnar, está cortado na cintura. Ok? Então, aqui temos mais um ângulo. Você pode ver, aqui era visto de uma forma, inclusive o personagem está inclinado para lá, aqui esse personagem está inclinado para cá, entendeu? Tudo tem movimento. E aqui é visto com cortes diferentes os personagens e num ângulo diferente. Aqui mais ou menos, esse aqui também aparece, foi atingido, aparece bem mais à frente, ele aparece bem maior, o Ragnar aparece cortado na cintura, mas o outro inimigo que vem lá atrás, novamente, um outro, está praticamente de corpo inteiro. Certo? E tudo isso aqui significa o quê? O que isso dá para nós? Isso dá para nós profundidade, da perspectiva. Esses esse aqui está bem mais à frente, o Ragnar um pouco mais atrás e aquele bem mais atrás. Então você tem a noção de profundidade, da perspectiva. Aí que acontece, ó. Aqui o Ragnar aparece de frente e o personagem atrás dele. Aqui invertemos. Aqui agora o Ragnar está de corpo inteiro, veja. E o outro personagem está quase também de corpo inteiro, só que o Ragnar agora está sendo visto de costas ao fundo. Antes quem estava ao fundo é aquele. E ele que chegou agora por trás, agora ele está está de costas e um pouquinho mais à frente, certo? Na sequência, os outros que sobraram se juntam e atacam nosso personagem. Pode ver, nosso personagem está cortado aqui nas costas, aqui lá estou mais perto da cintura. Então, o importante é isso, ó. Vejam a variação de cenas. Ó. Você não tem duas cenas com os personagens nas mesmas posições, da mesma. Ó. Troca tudo. E tudo isso dá uma sequência e torna a sua página o quê? Mais dinâmica, mais interessante, mais agradável de olhar, mais instigante. Tá? Vamos agora para outros exemplos. Também são trabalhos meus. Tá? Todo o trabalho que eu estou apresentando aqui são trabalhos meus. Aqui outro exemplo de angulação. Nosso herói, esse aqui é o meu personagem, é uma espécie de um psicopata, só que é um psicopata do bem, é o Morte o nome dele. E lá embaixo está o bandido, que é um palhaço. Então, ele está do alto do prédio, olhando o bandido lá embaixo. Já nesse quadrinho, que é a sequência deste aqui, o que acontece? Ele está lá em cima, pequenininho, e abaixo está o inimigo. Vocês percebem que inverteu a tomada? Aqui é o ângulo, o plancher, que eles chamam, o vista de cima. E esse aqui é o contra-plancher, que é o visto de baixo, tá? Ok? Se vocês quiserem pesquisar isso depois, vocês pesquisam. Mas o importante é vocês entenderem a lógica da coisa. Tá? Então aqui está. Veja que é uma cena em sequência, visto da visão do nosso herói e aqui visto da posição do nosso bandido. Outro ângulo. Este ângulo aqui também, que o pessoal tem alguém que chama de... Não sei se ângulo holandês, sei lá, mas aqui o personagem você pode ver que ele está sendo visto bem de cima, bem ao contrário daqui, né? Aqui você consegue ver o corpo dele, então é uma vista superior e aqui uma vista inferior, mas aqui é uma vista bem de cima. Também o pessoal chama às vezes de Bird's View, né? Bird's View, não sei pronunciar direito em inglês, que é vista de pássaro, que o passarinho vê de cima, tá? E aqui é um exemplo daquilo que eu já tinha falado ali, até já tinha mostrado na história em quadrinho. Veja aqui a cena. Isso aqui é a cena de uma mesma história. Aqui está aparecendo a paisagem lá no fundo, tá? E aqui é um quadro praticamente... Tá, aqui é um pouco mais claro, mas é praticamente parelho. É um quadro assim normal, certo? E aí, desse quadro, saímos para este outro, que é completamente invertido, Tá tudo escuro na frente, inclusive nosso personagem. Então você vem lendo a sua história em quadrinho, tudo num ritmo tipo este aqui, as coisas convencionais, os desenhos, tudo tal. De repente você tem uma inversão, um choque, um quadro praticamente quase uma moldura, tudo preto e ao fundo só o cenário claro, tá? Isso que acontece, isso quebra. É da mesma forma que eu falei que às vezes você faz um quadrinho, né? Faz um quadro, tipo esse aqui, um quadro sem
sem contorno, ele quebra o visual, a monotonia visual. A mesma coisa assim, às vezes você vai lá e faz um quadro como esse, você quebra essa monotonia, é como se o leitor recomeçasse a leitura. Tá? Você religava o leitor, chamava a atenção dele para ele recomeçar. Bom, então mostrado tudo isso aí, eu quero mostrar para vocês uma pequena, eu fiz um esboço de uma pequena página aqui, como se fosse contar uma história, para vocês verem a forma que alguns artistas fazem, às vezes até artistas que já são profissionais, que já estão desenhando há muito tempo, ganham dinheiro, inclusive com quadrinhos e tal, mas continuam fazendo assim. Às vezes o leitor não tem o senso crítico para entender aquilo, mas, como eu disse, a gente é artista, a gente quer fazer o melhor. Veja isso aqui, ó. 3 amigos se encontram, vejam só o corte no meio das pernas deles. 3 amigos se encontram, outros se conversam, tal. Em seguida, um dos amigos fala, ó, ele levemente virou para o lado, aquele ali mudou, baixou o braço, aquele ali estava cumprimentando ele, baixou os braços, então mudou pouca coisa, praticamente é a mesma visão, é o mesmo corte, é o mesmo enquadramento, muda levemente o ângulo de cada um, mas é a mesma coisa. Aí, neste quadrinho, um deles fala uma coisa, tá? Ó, fala uma coisa. Aí aquele ali, esse daqui não gostou. Percebam que toda a história em quadrinho, o corte é basicamente igual. É igual. E além que são, ó, 6 quadrinhos praticamente iguais, 6 requadros iguais, e as cenas praticamente a mesma ponto de vista, todas elas o mesmo corte. Só muda, ó, o braço do personagem, a posição do braço, o corpo às vezes gira um pouquinho para o lado. Aqui, esse aqui virou de costa, mas também tá praticamente tudo igual. Entendeu? Então tá. Vamos de novo. Aquele lá, então, falou uma coisa, esse aqui não gostou, levantou o braço, meio que xingou e tal. Aí esse aqui tentou explicar e tal. Esse aqui nem participa. O máximo que ele faz sabe, ficar em dúvida e tal. Mexe um braço, né? Ele quase nem participa da cena. Aí esse aqui tentou explicar o que aconteceu. Este outro aqui se irritou. E ele teve uma surpresa com aquilo. O outro também ficava surpresa. Este aqui continuou enraivecido, mas aquele lá não gostou, foi ofendido, pegou e foi embora. Tá? Essa é a nossa história. Mas veja bem, tudo praticamente igual. Ponto de vista, não tem angulação, não tem nada. O máximo que aconteceu aqui, o personagem virou de costa. Sempre a mesma coisa. Agora, e quadrinhos todos iguais. Então agora vamos contar essa história, a mesma história, vamos contar ela de uma forma diferente. Ó, começamos com um quadro grande. Por quê? Vai mostrar, aqui eu não desenhei o ambiente, mas você pode mostrar o ambiente, se os amigos estão se encontrando na rua ou dentro de um prédio, ó. Aquele cumprimentando, que nem estava o outro na primeira história, o outro chegando, cada um tem o seu balão de fala, esse está um pouquinho mais atrás, esse aqui está um pouquinho mais à frente, ok? Passamos para o segundo quadro, olha aqui, fizemos um outro corte, um pouco acima da cintura, estão lá, esse aqui agora está olhando para, esse está de costa para a cena, esse está atrás do outro, entendeu? Mudou toda a angulação e mudou o corte, mudou o quadrinho. O que acontece? Aí esse fala, a mesma coisa que tinha feito lá no início, falado no início. Aí o que acontece? Aí o outro retruca. Vejam bem, ó, as mesmas 3 pessoas, em vez de botar elas lado a lado, eu botei elas vista de cima. Ó, aqui tem um ângulo, você tem uma vista superior aqui, as 3 pessoas. Essa aqui está mais cortada, essa aqui está maior, essa aqui também. Então teve uma variação de angulação. Aqui no caso, ó, eu não botei nem o requadro, você vê? Não tem nem cenário. Aqui teria cenário. Aqui nem o cenário, eu só fixei nas 3 pessoas, porque o que interessa para mim agora não é mais o cenário, que nem naquela primeiro quadro lá, que eu estava ambientando o leitor. Agora o que interessa para mim é o que? É a reação deles, tá? Aí este aqui vai lá e fala em resposta ao outro, e não foi, sabe? E falou e não gostou. O que acontece? Aí ele pega e
xinga o outro lá, ó. Lembra que ele só xingava? Aqui, ó. Ó. Vejam. Nessa parte, ó. Xingava o outro. Xingava o outro. Então, não interessa para nós repetir a mesma coisa. Vamos dar um reforço nisso, vamos dar uma ênfase nessa discussão. Ó, aí fechamos na cara dele. Um close nele, onde ele está falando, com o punho cerrado aqui, inclusive, tá? E aí, um outro close, onde o rosto deste, que é o que está chateado, fica todo escuro. Então dá um contraste. Esse aqui está no escuro, aquele está ao fundo, ó. Isso de baixo. Aqui fechamos mais ainda o close, onde ele pensa. Aí ele pensa e faz o quê? Ele vai embora, que é o que ele fazia aqui, ó. Ó, ele pensava e ia embora. A diferença é que agora ele está pensando aqui no close e vai embora. Então, vejam que aqui aparece ele virando as costas. Neste outro exemplo, o que acontece? Ele nem aparece na cena. Nós reforçamos, fizemos uma cena com mais força. Ó, este aqui que foi que está xingando ele aparece em primeiro plano, em primeiro plano. E esse aqui mais ainda, está mais próximo da câmera, que é aquele sujeito que quase não apitava nada lá. Aqui, aquele terceiro sujeito aqui, ó, esse terceiro nem apareceu. Ó, esse terceiro aqui nem apareceu, porque ele não chega a ser tão importante na história, tá? Então aqui nem apareceu, nesses quadros aí nem apareceu, mais os dois que estavam discutindo. E aí então, como eu disse, esse aqui fica chateado, inclusive o rosto dele no escuro assim dá mais, como eu disse, dá mais uma dramaticidade. E aí ele vai embora. Vejam que nem aparece, só aparece o quê? A porta batendo, ó, blam. A porta bate, significa que ele saiu, que ele foi embora. E o outro ainda continua enraivecido. Então você olha essas duas páginas aqui, vamos ver se vai pegar na câmera uma lado a lado. Mais ou menos, deixa eu baixar mais aqui um pouco. Vejam, ó, esses quadros praticamente tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. É monótono, é chato, não tem graça. Sabe, é como se o artista tivesse feito um carimbo e aplicado em tudo. Olha a diferença desta página aqui. Ó, olha como tem movimento, ó, como troca a angulação, troca os cortes, ó, bota emoção, certo? Aqui também, olha só, vejam ele saindo nesse quadrinho, ó, simplesmente vira as costas, olha aqui, blam, a porta bate, o outro com cara de enraivecido, o outro com a mão na cabeça, entendeu? Então, aí você pode fazer a sua história assim, mas não tem atrativo nenhum, ok? É por isso que eu falei lá desde o início, o artista tem que ter o quê? Bom senso. E bom senso é saber o que ele tem que ilustrar, quando ele tem que ilustrar, é fazer variações de cena, variações de ângulo, certo? Ou seja, temos que buscar contraste nas nossas histórias de quadrinhos, nas nossas páginas, para que ela se torne mais bonita, mais agradável, para que tenha mais força, ok? Então, meus amigos, eu desejo a vocês bons estudos e continue acompanhando meus vídeos. Se tiverem dúvidas, deixe nas mensagens, que assim que eu ver eu respondo para vocês. E não se esqueçam, inscrevam-se no meu canal, assistam, eu sei que esse vídeo está longo, mas assistam os vídeos até o fim, curtam, deixem seus comentários, deixem suas dúvidas, ok? Eu vou deixar agora no final, na tela, alguns cards com links para outras aulas, ok? Bons estudos para vocês!